O nosso tema hoje é um novo jeito de você ganhar dinheiro na advocacia sem precisar advogar. Eu vou dizer exatamente como você pode fazer isso, ok? É exatamente o que aconteceu comigo. Eu estou te contando aqui uma experiência particular. Né? E tem muita gente, às vezes, que não, mas como que eu vou ganhar dinheiro na advocacia sem precisar advogar? Tá? E o grande problema, na verdade, se você for sincero com você mesmo, e se você começar a pensar, a partir do momento que você mudar o seu mindset, né, a sua forma de pensar, começar a olhar a situação de uma outra forma, que eu vou estar te passando aqui, você vai chegar à conclusão que eu tenho razão no que eu estou dizendo. Tá? Nessa live, eu vou mostrar para você que é advogado, advogada, ou está no último ano de direito, ou você é um bacharel, seja lá como for, tá? Ou você está se preparando para atuar nessa área, ou já está atuando nessa área. Não tem como negar que 90% dos advogados hoje no Brasil não ganham dinheiro com a advocacia. Muitos estão desanimados, né? E querendo saber como fazer para resolver essa situação, né? Mas eu vou estar passando para você aqui que realmente existe um jeito de você ganhar dinheiro na advocacia, né, sem precisar advogar. Se você conseguir ver a situação, olhar a situação da advocacia da forma correta, da forma real, tá? Porque eu já venho falando isso há mais vezes, tá? O que acontece? O advogado, nós advogados, né? E não só advogar, mas em todas as outras carreiras no Brasil, a gente estuda, né? E sendo treinado, nós somos treinados, na verdade, para ser empregados. Não é isso? Então, a gente, né, passa aí 5 anos na faculdade com aquela mentalidade: eu vou trabalhar para alguém. O engenheiro é assim, o arquiteto é assim, né? O dentista, eu sempre vou trabalhar para alguém. Mas por que eu vejo isso? Não é penso, não, isso é uma realidade. Porque, veja bem, quando você sai, se você sai, né, faz a faculdade, e você não pensa em ser empregado, ter um salário todo mês, então, na verdade, você é um profissional liberal, e se você é um profissional liberal, você é um empreendedor. Tá? Você é um empreendedor, você vai abrir, né, ainda que você abra um escritório, a gestão é como se fosse uma empresa. Se você não entender isso, dificilmente você vai ganhar dinheiro na advocacia se você não conseguir visualizar que você, né, se você não é empregado, você é um empreendedor. Porém, tanto eu quanto você, nós não fomos treinados na faculdade para empreender. E esse é o grande desafio, é o que tem derrubado a maioria dos advogados, porque a forma de ver a advocacia está errada. Né? Tá errada. E aí não se ganha dinheiro. Não se ganha dinheiro na advocacia porque a pessoa ela está trabalhando com cabeça de empregado sem ser empregado. Agora, quem está empregado ou contratado de alguma forma, né? Eu digo assim, empregado CLT, tá? Aí você está empregado CLT, ou você fez um concurso, né? Passou, aí você é um funcionário, você é um empregado. Beleza, aí é o estilo de vida, né, que você escolheu. Porém, se você não passou em concurso público nenhum, você não é funcionário público, você não é CLT, você não é empregado, então você é um empreendedor, ainda que você seja contratado de uma empresa por um tempo, porque você não sabe quanto tempo vai durar o contrato. E muita gente se surpreende com isso. Fica se sentindo confortável com um contrato, aí tem como se tivesse um cliente só, aí daqui a pouco o cliente interrompe o contrato, alguma coisa acontece, você fica fica a ver navios, com uma mão na frente e outra atrás. E aí começam os problemas, ok? Porém, se você tiver o mindset correto, tá? Um mindset correto, você vai ver que é totalmente possível você atuar na advocacia, tá? Você ter sucesso na advocacia, ganhar dinheiro na advocacia sem precisar advogar, desde que você olhe a advocacia como um empreendimento, como um negócio. Porque essa é a realidade. Eu levei anos para entender isso. Anos. No começo, por exemplo, né, eu era do Exército, era funcionário público, né, em 2012, 2005, na verdade, né,
Eu saí, foi em 1995 eu saí, em 1992 eu tinha formado, em 1997 eu comecei a advogar com essa mesma cabeça de todo mundo tem, né? Ah, vou abrir um escritório aqui, vai cair gente lá. Não vai. A gente sabe que não vai, tá? E aí você vai descobrir, e eu descobri isso com o tempo, que a coisa não é como parece ou como é vendida, né? E a prova disso é só você olhar. Eu tenho contato aqui com milhares de advogados. E a maioria está com dificuldade. E eu estou fazendo essas lives aqui para mostrar um outro jeito, né, que eu venho fazendo, que eu descobri dentro da advocacia, quando eu mudei a minha forma de enxergar. Por anos eu fui especialista em crédito rural. Eu assessorava produtores rurais, né, agricultores, contra banco, reduzindo dívidas, suspendendo leilões, né, aquela briga toda. Qual foi o meu erro? O meu erro que hoje eu vejo claramente, cara, eu saía, assim, dificilmente aqui no Brasil eu não tenho processo em algum estado. Eu tenho processo praticamente em todos os estados. Né? E por quê? Porque eu advogava, saía correndo, eu ia atrás do cliente, eu advogava, eu ficava enrolando. Né? O processo dura anos, e eu saía executando. Olha só, se você sai executando como advogado e você busca cliente, executa, busca, você não tem como se dar bem. Né? Porque o empreendedor, né, o líder, ele tem que, primeiro, montar uma equipe ou ter pessoas para fazer certas coisas, para você, como empreendedor, né, advogado, você focar realmente no que interessa. O que interessa? Atrair clientes. O problema é a gente não aprendeu na faculdade sobre marketing, sobre vendas e sobre gestão. Você não deve ter aprendido isso lá na faculdade, porque eu também não. Agora, quando a gente abre um escritório, né, ou abre uma sociedade de advogados, por exemplo, isso é negócio. Isso é como é uma empresa, com outro nome, com uma outra forma, outro formato, mas é uma empresa. E você tem que saber sobre marketing, sobre venda, sobre gestão. Ah, mas por que você diz então que não precisa advogar e ganhar dinheiro? Olha só, eu advoguei, assim, advoguei muito, 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 muito. Hoje eu tenho pessoas que fazem isso para mim, ok? Eu não preciso estar lá mais em balcão de fora, né? Hoje está tudo muito online, mesmo nas petições, eu só dou uma olhada, vejo, hoje está tudo digital, nem assinar você precisa mais. Você só tem que ter uma pessoa muito boa para executar, enquanto você foca no negócio. Qual é o negócio? A advocacia. E você tem que estar numa área, por exemplo, atuar numa área da advocacia que te permita isso. Né? Mas assim, hoje você vê muitos advogados, grupos de advogados, né? Uma sociedade de advogados que cresce muito, porque o cara que é o maior sócio lá, ou os sócios, eles estão focados nisso aqui, no marketing, nas vendas e na gestão. E eles contratam pessoas, outros advogados, estagiários para execução. Se você ficar só na execução, cara, você vai ficar enrolado com um monte de processo, porque com um processo você não vai sobreviver. Você vai ter que ter vários processos. Tem advogados aí, por exemplo, que conduzem em torno de 1000 processos. Tá? Conduzem. E cada um do seu jeito aí. Quer dizer, como que você faz a gestão de um negócio se você tem que estar focado todos os dias na parte da execução, né, do processo? Eu errei muito fazendo isso. Hoje, olhando para trás, eu falo, gente, como é que eu não percebi isso? Para que eu sei que nem um doido executando e para fórum e né, direto, viajando em todos os estados do país, né, e não parava. Quer dizer, isso prejudica a vida familiar, né, prejudica a sua saúde, prejudica... Né, você não tem tempo de pensar. Se você não tem tempo de pensar, você não consegue fazer bons negócios. Não consegue fazer bons negócios. Então, eu vou te falar aqui exatamente o que você tem que fazer. Tá? Se você quer ganhar dinheiro na advocacia sem ser empregado, tá? Sem ser empregado, eu estou dizendo aqui para quem, né, é advogado de verdade, quer advogar, sem precisar ser empregado, você quer ser um profissional liberal, então você tem que entender, o profissional liberal, ele é um empreendedor. A partir do momento que você abre um escritório, seja uma sociedade de advogados, seja um escritório só seu, você é um empreendedor. Então você tem que olhar esse negócio como um empreendedor, porque senão você vai ter dificuldades. Então, por exemplo, eu comecei me especializando na área bancária, né? Defendi produtores rurais, foquei nessa parte de produtores rurais, eu fazia muitas reuniões com produtores em sindicatos. É a forma que eu tinha, né, de mostrar o que eu fazia, né, dando assessoria para agricultores,
E aí eu comecei a trazer clientes. O problema é que eu estava sozinho como advogado, então eu tinha que trazer o cliente e advogar. Daqui a pouco não sobra mais tempo para você trazer o cliente. E sem cliente, o teu negócio não sobrevive. Nenhum negócio sobrevive sem clientes. E se você está com dificuldade na advocacia, é porque você está com dificuldade de atrair clientes, de fechar negócio. Tá? Se você realmente não consegue fechar negócio, ter clientes, não sabe como fazer isso de uma forma, vamos dizer assim, maior, né, de uma forma mais geral, de uma forma mais eficaz, você vai ter problemas. Você não vai ganhar dinheiro se você não tiver clientes. Tá? E se você ficar com o teu tempo focado só em executar, você tem que executar para aprender, logicamente, mas com o tempo, se você quiser crescer de verdade na advocacia, você tem que aprender a gerenciar, a fazer gestão de negócio. Tá? Saber gerir um negócio, saber fazer um marketing que funciona, que atenda às normas da OAB, a ética, né, ok? E você tem que saber vender, tá? Porque esse trabalho nosso dentro da advocacia é uma relação de confiança. E se o seu cliente não sentir confiança, um cliente potencial, não sentir confiança em você, cara, ele não vai te contratar, né? E aí você não tem clientes, ok? Então, você tem que entender isso, tá? Que você, como profissional liberal, tá? Você tem um negócio e você tem que aprender coisas básicas de negócio para você fazer o seu negócio crescer. A primeira coisa que eu falo para você, se você quiser crescer na advocacia de uma forma profissional realmente, primeiro, você tem que se especializar numa área, tá? Uma área que tenha demanda, que já tenha procura e que você, né, com o seu trabalho, se você ainda não é, mas você tem que ser reconhecido como um especialista naquela área, seja ela qual for. Então, você tem que focar, é que nem uma empresa. Se uma empresa não tiver um bom produto ou um bom serviço, ela não vende. Agora, o que você tem que fazer? O que o empresário faz? Ele cria um serviço ou um produto que tenha demanda. Ele cria um produto ou um serviço para uma demanda. Ele não cria uma demanda para um produto que é muito mais difícil e é muito mais caro. Então você olha primeiro o mercado e fala, poxa, que área hoje eu posso atuar, dar resultado, me especializar de forma que eu seja diferente da maioria, tá? Então, primeiro, é definir que área você vai atuar. No meu caso, eu atuo com leilões de imóveis, já há 20 anos. Quando eu comecei a defender produtores rurais, eu tive que aprender a proteger o patrimônio dos meus clientes. É por isso que eu me especializei em leilões de imóveis. Eu me especializei em achar falhas nos procedimentos expropriatórios, né, em astas públicas. Eu me tornei um especialista em suspender leilões, em cancelar as astas públicas. Para quê? Para defender, logicamente, o patrimônio dos meus clientes até que eu conseguisse fazer uma revisão do contrato e reduzir a dívida. E nos créditos rurais a gente ganha, a gente dá resultado efetivamente para o cliente. Então, eu fui muito bem sucedido nessa área. Por que você saiu dessa área? Se você estava sendo tão bem sucedido? Porque a gente casa com o processo. Tá? Eu não estava dando mais conta. E naquela época, eu era sozinho, só eu de advogado. E tinha muito cliente, eu tinha na Bahia, tinha no Mato Grosso do Sul, né, em vários estados do país. E eu ficava só viajando, e minha família, como é que fica? Né, esposa e filho, como é que fica? Então, eu fui vendo com o tempo que eu estava fazendo da forma errada. Ainda que estava num bom negócio. Né, mas eu não tinha visão de negócio, eu não tinha essa visão. Eu tinha visão de empregado, de executar, execução. Né, e aí, mas eu não sabia fazer a gestão do negócio. Não sabia nada de marketing, sabia nada de venda, mesmo porque a gente não aprende isso. Então isso foi um problema para mim, tá certo? E com certeza, se você não está dando bem na advocacia, ganhando dinheiro, isso é um problema para você também. Isso só vai mudar depois que você mudar a sua forma de ver, seu mindset, sua forma de pensar. Alguém disse o seguinte, você se torna aquilo que você pensa na maior parte do tempo. Então aquilo que está na sua mente, que você vive pensando, é aquilo que você se torna. Né? Se você pensar a cabeça de empregado, vou trabalhar sempre para alguém, ter o meu salário. Ok, é uma opção, é uma escolha. Só que a vida é aquilo. Né? Eu poderia também, eu fui funcionário do Exército por 10 anos, né? Do governo federal. É legal, todo final de mês tem um dinheirinho lá, mas é só aquilo. Você não tem como pensar em grandes proporções.
Então, eu já ganhei honorário, por exemplo, de 500 mil reais. Quanto tempo você leva no funcionalismo público para ganhar 500 mil reais? Me fala. Então, você tem que olhar isso para poder optar o que é melhor para você. Mas eu estou te dando essa dica, faça isso, começa a olhar, tá, a advocacia como negócio, tá, como uma empresa, você tem que fazer a gestão dela. Ok? Então, você, como dono do negócio, você tem que focar onde? Nos clientes. E, primeiro, definir uma área de atuação. Depois de definir uma área de atuação que tenha demanda, aí você vai definir como buscar esses clientes de uma forma consistente. Se você tem clientes de forma consistente, você tem honorários e automaticamente você consegue pagar pessoas para executar. Pessoas boas, né? E você cuida da parte estratégica. Né? Eu saber, por exemplo, aqui, né, a gente tem advogado que faz as coisas. Chega aqui para como é que a gente vai atuar nesse processo aqui? A minha ideia é essa, o que você acha? Você pode trocar ideias, lógico, você é o dono do negócio. A parte estratégica é sua, você só senta numa reunião rápida para definir estratégia para cada processo, né? O que fazer, mas a partir daí é outra pessoa que vai fazer, porque se você focar em atrair os clientes de forma consistente, fechar negócios de forma consistente, dentro de uma atuação, de uma área que você domina, você se preparou para ela, você pode ter certeza com que esse dinheiro que vai entrar, você vai pagar o outro advogado que ou está começando, ele precisa de dinheiro, e ele vai ser um assalariado, porque o cara ganhou os 3 mil reais, tá? Então, um advogado contratado, você vai pagar 3 mil reais para o advogado. Aí você fala, não, mas 3 mil reais para o cara todo mês, deixa eu trabalhar no lugar dele. Isso é pensar pequeno, e muito pequeno. A maioria dos advogados hoje não estão ganhando nem 5 mil reais de forma consistente. Isso é um absurdo. Um absurdo. Mas se você olhar o negócio, né, olhar a advocacia como negócio, você vai pagar uma equipe até maior que essa. Você não começa, né, com a pessoa ali trabalhando para você depois que você já definiu a área de atuação, você já definiu a forma de atração de clientes, você definiu como fazer os fechamentos. E aí existem formas, muitas aí, de você fazer isso. No caso nosso aqui, por exemplo, a gente tem os leilões de imóveis. Ah, por que você entrou nisso daí? Como eu falei, eu comecei defendendo produtores rurais, agricultores contra banco. E eu tive que me especializar em derrubar, né? Em cancelar leilões. Depois eu vi, ganhei dinheiro fazendo isso, depois eu vi, não, peraí, você arrematar imóveis em leilões é um negócio maravilhoso, da China. Né? Por quê? Porque você compra mais barato e depois vende mais caro e ainda assim abaixo do valor de mercado você consegue dar liquidez no imóvel, né? Porque você comprou muito barato e você está vendendo abaixo do valor de mercado ainda com uma boa margem de lucro. Ok. Agora você pode ter uma outra área, você pode ter uma outra área. Desde que essa área tenha demanda, o importante é você entender o seguinte, bom, isso aqui é um negócio. Eu tenho que saber fazer a gestão desse negócio, tá? Fazer a gestão desse negócio. E aí, onde você vai trabalhar? Naquilo que eu estou te falando, no marketing, nas vendas e na gestão. Tá? Você fazendo isso de forma correta, tá? Fazendo isso de forma correta, você vai ser bem sucedido na advocacia, não tenha dúvida disso. Agora, os leilões de imóveis, né, eu trabalho e atuo nessa área há muitos anos, por quê? Porque a gente não casa com o processo. Né? Eu entro no final. A gente só entra lá no final do procedimento, na fase expropriatória, e ainda assim no final da fase expropriatória. A gente pega o processo lá no final. Então a gente não fica enrolado com o processo durante anos, como ficava quando eu discutia valores, né, dos produtores rurais. Essa foi a grande diferença. Crédito rural também dá muito retorno financeiro. Dá retorno financeiro. Tanto é, né, que eu ganhei dinheiro com isso, também acabei fazendo arrematações de imóveis em leilões em razão disso, de ganhar muito bem o honorário, porque a gente reduz as dívidas, a gente ganha realmente os processos. Tá? Porém, a gente fica anos e anos e anos e anos com os processos. Esse é o grande problema dessa área, e foi por isso que eu mudei. Né? Com os leilões eu aprendi a cancelar, logicamente que eu aprendi a verificar na prática questões, né, de vícios processuais. E tem coisa que está no código e tem coisa que não está. Então, é uma área, primeiro, que a gente entra no final do processo, então a gente não casa com o processo, no máximo um ano a gente resolve tudo, ok? Entre arrematar, né, analisar, arrematar,
e depois, né, ajudar o cliente a vender e tal, e parte para o próximo. Então é muito legal em razão disso daí. Uma outra questão é que é uma área com grande demanda. Né? O que tem hoje de pessoas arrematando imóveis em leilões, seja para investimento, seja para moradia, seja para fazer algum negócio naquele imóvel, é todos os dias. São milhares de leilões todos os dias. Todos os dias. Então, é uma área que tem alta demanda. E é isso que você tem que fazer. Você tem que atuar numa área que tem alta demanda. E criar diferenciações, fazer melhor do que quem está fazendo isso no mercado hoje. Tá certo? Então você tem que ser reconhecido como uma autoridade nesse assunto, um especialista de verdade. Porque as pessoas, os clientes, pagam mais para o especialista do que para o clínico geral. Então, uma outra decisão que eu tomei na minha vida é de ser um especialista numa área. Ser muito bom e ser reconhecido como especialista, como autoridade naquele assunto. E isso aconteceu, né, até hoje, então por isso que isso facilita você também atrair os clientes. Ok? Então, essa questão, né, de você saber, né, atrair o cliente também é importante, logicamente. Hoje eu uso o marketing digital para isso. Por quê? Porque é para todo mundo na internet. Então, se eu sei, primeiro, definir uma área que tem alta demanda, opa, todo dia tem gente arrematando. O cara que está arrematando, geralmente é investidor, está com dinheiro para isso. Então, o cara pode me pagar sem dificuldade nenhuma, porque resultado a gente dá. Não tem como você não dar resultado para o cliente. E é isso que mantém a gente no mercado. São os resultados. Se você não dá resultado para o seu cliente, você não dura muito tempo no mercado. É por isso que você tem que ser um especialista de verdade. Ser reconhecido de verdade. E dar resultado para o seu cliente de verdade. Porque quanto mais resultado você der, mais ele está, né, satisfeito, quer você junto. Né? E ele assim, não vai ter nenhuma assim, dificuldade em receber honorários. E quanto mais honorários você recebe, mais estrutura você pode ter para atender uma quantidade maior de clientes. E a melhor forma hoje de atrair clientes, não tenha dúvida, é pela internet. É a forma mais econômica, né, barato fazer isso daí, e é a forma mais eficaz de você fazer. Né? Fazendo da forma correta, logicamente, mas atrair, se posicionar, né? Ser uma autoridade, e é tudo muito rápido hoje, né? Na internet, desde que você saiba usar. Então, essa área que eu atuo, por exemplo, né? E outra, a pessoa fala, mas se eu for divulgar, tem um problema com o código de ética, né? Da advocacia e tal, né? E tal. Então, olha só, primeiro, essa área de leilões de imóveis não é uma área. Não são atividades privativas da advocacia, porque, na verdade, é um investimento. Né? Ou seja, a pessoa... é negócio, na verdade. Né? É um investimento em negócio. A pessoa está comprando mais barato para vender mais caro. O que a gente faz é possibilitar ele fazer um bom negócio. Qualquer pessoa pode fazer isso, não é uma atividade privativa da advocacia. E dependendo, se você realmente domina essa área dos leilões, por exemplo, como eu faço isso já há 20 anos, eu posso selecionar oportunidades que eu sei que não vou ter problema, discussões judiciais. Porque a ideia não é ficar discutindo. A ideia é retornar o capital o quanto antes. Tá? Retornar o capital o quanto antes como lucro. Né? Isso que é velocidade. Então a gente não fica empurrando nada. É simples, é tudo muito mais rápido. Tá? Então essa questão de você atrair o cliente. Está onde esse cliente? Está na internet. Você simplesmente pode usar o Facebook, o Instagram, o YouTube, né, e o Google para fazer isso de uma forma mais profissional. Se você, como advogado, focar nisso, primeiro, definir a área de atuação, que seja uma área com grande demanda, e se especializar em atrair clientes potenciais de forma consistente, estudar e ser preparado para saber fechar os contratos, porque é uma relação de confiança, saber se posicionar, né, na mídia, nas redes sociais da forma correta, tá? E buscando, né, que você seja reconhecido como uma autoridade nesse assunto, então o seu trabalho, tá, como dono do negócio, é simplesmente fazer o seu negócio crescer. Tá? Crescer. Você só tem dois focos. No cliente, né, no fazer o negócio crescer e ter uma boa equipe. Tá? Uma equipe que você treinou e ela sabe fazer da forma correta. Ok? E você, logicamente, vai monitorar, mas você não precisa parar, né? Você individualmente parar para ficar divulgando e todo aquele tempo com o processo, porque os processos são demorados. No caso dos leilões, não. São processos mais rápidos que a gente entra no final. Ok? Então, essa questão é muito importante. Você ter essa visão
empreendedora do seu negócio, montar uma equipe. Aqui na Leilões de Investimento a gente tem uma equipe, né, para buscar as oportunidades, né, a equipe de relacionamento com o cliente, né, a equipe que faz análise jurídica, né, das oportunidades dos leilões, né, que foram treinados para isso. Então, com a equipe fica muito mais tranquilo. Você fala assim, cara, você precisa, eu não preciso advogar, eu só olho o que está sendo feito, mas eu não preciso advogar. Há anos que eu não vou em fórum, eu não vou mais em fórum. Há muitos anos. Não preciso, porque eu tenho alguém que faz isso para mim. Então, até cair a ficha em cima disso, cara, você não precisa, você particularmente, advogar. Por quê? Você tem pessoas que, quando precisar, vai advogar para você. E o seu foco fica onde? No cliente, no negócio. Fazer o negócio crescer, ter uma equipe bem treinada e foco no cliente. Tá? Foco no cliente, trazer o cliente. Né? Definir o que você vai fazer. Essa é a melhor situação dentro da advocacia. E muita gente não tem essa visão. O cara está pensando em ser empregado de uma empresa, passar no concurso público, e isso não tem nada de errado também. É uma escolha. Tá? Mas você fica limitado. Quem é assalariado é limitado. Se você atua na advocacia como profissional liberal, você não é empregado, as suas possibilidades são infinitas. É você que vai dizer aonde você vai chegar. Depende de onde você vai enxergar. O que você está enxergando? Até onde você vai? O que você quer exatamente? Né? Qual é o seu objetivo, a finalidade que você tem? Então, definir isso. Uma coisa que é importante em qualquer tipo de negócio é você ter foco, é você ter clareza primeiro, ou seja, clareza do que você quer, do que você vai fazer. Então, clareza é saber o que você vai fazer, que área você vai atuar, que área que tem alta demanda, que os clientes têm condição de pagar os seus honorários e você tem condição de dar efetivamente retorno para o seu cliente. Primeira coisa é ter clareza disso. Se você não tiver clareza das coisas, você fica perdido, dando, né, pensando cego, né, dando tiro, tiro às cegas, né? Então você fica sem direção. Então, primeiro, clareza da direção. A direção é mais importante do que velocidade, ok? Então, clareza. Depois, foco. Foco é fazer uma coisa de cada vez. Foco significa ausência de distrações. Quando você foca em algo que você planejou, né, em algo que você já tem clareza do que você quer, você sabe que esse caminho é viável, você tem já pessoas ali fazendo, foca uma coisa de cada vez. Clareza, foco, depois concentração. O que é a concentração? Todos os seus esforços em cima daquele projeto que você definiu como viável. Tá? Então, você concentrar todas as suas forças, todos os seus esforços numa coisa só, que é aquela questão do foco. E, então, clareza, foco, concentração e, por fim, consistência. É começar a fazer e não parar até gerar resultados. Tá? Então, consistência é fazer de forma frequente, contínua, sem desistir. As pessoas, na verdade, elas não fracassam. Elas desistem, né? Para no meio do caminho. A maioria faz isso. Então, a pessoa não consegue ver o êxito, porque ela não tem consistência. Ela começa algo que ela já planejou, que ela viu que é bom, então mantenha a consistência. Guarde isso, anota aí. Clareza, saber para onde você está indo, foco, uma coisa de cada vez, concentração, todos os esforços nessa coisa, nesse foco, e consistência, não parar. Fazer de forma frequente. Você vai ver como que você vai ter resultados. Foi exatamente o que eu fiz aqui, faço nos meus negócios. Ok? Então, se você fizer isso, você vai se dar muito bem. Talvez, hoje, a grande dificuldade, né, da maioria é saber, bom, tá, que área, então, eu vou atuar dentro da advocacia? Você tem que ser um especialista, tá? Porque especialização e sucesso andam de mãos dadas. Então, você tem que ser um especialista em alguma coisa. Agora, não sei, que especialidade que você sabe, tem certeza, você tem como comprovar que tem alta demanda, tá? Que você pode se especializar, se tornar realmente um especialista naquilo, né? E ter visão empreendedora de um negócio. Que área seria essa? No meu caso, eu escolhi, primeiro, direito bancário, dentro do direito bancário, crédito rural. Fui muito bem sucedido com isso e depois, em razão de me especializar em leilões, derrubar leilões, eu me especializei, tá? Investir, em comprar. Eu ganhei dinheiro, comecei a investir, depois abrir para clientes. Hoje a gente só faz isso, né? Com leilões de imóveis. E você pode fazer também, se você quiser. Se você entender que leilões de imóveis, tá, é um bom negócio também, você fala, nossa, eu consigo me especializar nisso. Se você quiser,
e quiser me ajuda para isso, você fica à vontade. A gente tem um treinamento, tem um curso online de 8 meses, ou 8 meses, 8 semanas, né? 9 semanas, acho. Né? 9 semanas aí você é um especialista. Por quê? Porque a gente dá tudo mastigado. Esses 20 anos, ou depois de 20 anos, eu posso dizer para você que funciona super bem, tá? Que você vai se dar bem se você fizer exatamente como eu falo. Se você quiser essa, né, puxada aí, né, de mão, eu posso dar para você, tá? A Tuana vai deixar aqui para você um link de um WhatsApp, caso você queira saber mais sobre o nosso treinamento. A gente já tem mais de 800 advogados treinados por nós hoje no Brasil, tá? Por quê? Porque é uma necessidade. Né? Hoje tem muita gente arrematando com poucos especialistas. E tem advogados não especializados que aceitam a contratação e depois dão prejuízo para o cliente. Porque nem tudo está escrito no Código de Processo, no Código Civil. Tem coisa que é prática, que a gente aprende, e você como advogado sabe que é assim. Muita coisa é jurisprudência, né? E não é só a legislação em si. E muita gente dando prejuízo para investidores. Depois o cara vem aqui para a gente tentar consertar o que o cara fez, que o advogado fez. Então, não entre em uma área que você não domina, porque você vai dar prejuízo para o seu cliente, aí você vai ter um problema. Tá certo? Então, caso você entenda, fala, nossa, essa especialização em leilões de imóveis pode ser uma coisa legal de eu fazer. Como que funciona? Chama a Tuana aí no WhatsApp e ela te explica, né, como que funciona essa questão, né, da especialização em leilões de imóveis, que é uma ótima opção. Pode ser que você tenha outra, tudo bem também. O importante, que seja lá qual for a especialização, que você tenha a visão de empreendedor. Aquilo é um negócio. Então você precisa de marketing, de vendas e de gestão. Venda quer dizer mais cliente, é cliente com consistência. Tá? E você precisa de ter clareza, foco, concentração e consistência para fazer qualquer negócio dar certo. Tá? Qualquer negócio andar bem, qualquer negócio. Aí você tem que aprender isso. Eu tive que aprender um monte de coisa. Né? Hoje eu faço parte de grupos de empresários para entender como fazer a gestão de um negócio. Porque nós, como advogados, na verdade, nós somos empreendedores também. Não só profissionais liberais. Isso é um erro no Brasil. As faculdades não ensinam nada sobre empreendedorismo. O cara sai da faculdade, vai ser um profissional liberal, não sabe fazer uma gestão de negócio, vai à falência mesmo. Não consegue, velho. Porque não tem noção nenhuma do que é marketing, o que é venda, o que é gestão, não tem jeito. Tá certo? Então eu tô te dando esse toque porque aconteceu isso comigo. Tá? Talvez o que você passou, eu passei também. Toda essa dificuldade de começar, de permanecer, é um problema, uma dificuldade. E eu já vi que no Brasil é muito, é assim, 90% não. Né, dos advogados, 90% não estão bem. Não estão ganhando dinheiro. Por falta dessa visão, né, de ver como negócio e focar na coisa certa. Como dono do negócio. E colocar pessoas para executar. Você não tem que perder esse tempo executando. Né? E assim, não sei quanto tempo você tem de advocacia, mas você ficar indo para fora, depender de juiz, é puxação de saco. A gente sabe que é assim. Tá? E no começo a gente começa com gás, né? Nossa, é legal, e se diverte até. Mas depois, cara, você vai cansando. Por quê? Você tem, né, o negócio é travancado. O tempo que você perde com isso, quanto tempo? Se você tivesse focado em trazer clientes, né, de forma consistente, com estratégias certas, cara, você estaria muito mais tranquilo e colocando outra pessoa para executar, pode ser um estagiário, né, pode ser um recém-formado, né, o cara está com gás total aí, você só ensina ele a fazer da forma certa, você só precisa dominar o assunto. Dominar, né? E para nós advogados já tendo um caminho certo, fica mais fácil. Então, é o caso dessa área aí de leilões de imóveis, que a gente tem tudo mastigado. É um método, né, na verdade, que é formatado para advogados, para quem está terminando a faculdade, para quem é bacharel, né, e ainda não tirou o AB. Por quê? Porque não é uma atividade privativa da advocacia. E a gente tem tudo lá, ensina como atrair clientes, como fazer o marketing da forma certa, né? Como ganhar dinheiro na advocacia sem precisar advogar. Né? Você tendo o quê? Negócio, tendo um bom negócio, fazendo da advocacia um negócio, que é um negócio, na verdade. Só que as pessoas não enxergam isso ainda e tá com cabeça de empregado. Isso é um problema, tá? Você vai ter problema com isso daí, ok? Então, fica para você a dica, tá bom? Fica para você a dica. Depende se você está assistindo esse vídeo aqui, que vai estar também no YouTube, tá? Vai ficar gravado aqui, você pode assistir mais vezes para você tentar entender para onde que como você tem que construir o seu negócio, tá, ok? O que você tem que mudar? Você tem que ser especialista em alguma área. Estou te dando aqui uma opção, uma alternativa dos leilões de imóveis, que é uma excelente área.
e já tem tudo pronto para você se especializar em 8 semanas, aí 8, 9 semanas com tudo. Tá? Tudo certinho, tudo mastigadinho. Caso você queira, chama aí a Tuana no WhatsApp, ela vai te explicar como é que funciona isso daí. Como eu falei, a gente já tem mais de 800 advogados formados por nós. Então, outra coisa que é importante, tá? É você, se você né, achou interessante esse assunto, com certeza mais advogados também precisam. Então faz o quê? Clica e curte a página, compartilha esse vídeo agora mesmo, já compartilha aí com outras pessoas, que advogados que você conhece, ou bacharel, pessoa que ainda está estudando e tal. Então, compartilha. Lá no YouTube também, vai estar lá no YouTube, né? Coloca lá para você ser notificado dos próximos vídeos, são vídeos gratuitos. Então, também coloca lá, se inscreva lá no nosso canal, Leilões de Imóveis, Leilões Investimentos, tá? Leilões Investimentos. E a gente explica toda a sistemática, tá? Como você pode montar um negócio como o nosso. Caso você queira saber como eu montei esse negócio, na advocacia, né, sem precisar advogar, cara, chama aí e a gente vai te explicar como que você pode também fazer isso, você entender que isso é para você também, ok? Para você também. Então é importante que você compartilhe, tá? E chame aí no WhatsApp para pegar mais informações, tá ok? E então já clica agora aí, compartilha, clica, curta a página, porque aí quando tiver novos vídeos, você vai ser informado. São vídeos gratuitos, tá? Com ideias diferentes do que você de repente está pensando, tá? Novas ideias. Eu acho que isso é legal de você fazer, tá bom? Se você quer mudar a forma de fazer, se a forma que você está fazendo não está dando certo, é aquilo que a Einstein diz, né? Então, assim, insanidade ou loucura é você continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Não tem como, é impossível. Né? Você continuar com as mesmas atitudes, querendo resultados diferentes. Não dá, tem que mudar. Se você não está satisfeito com o que você tem hoje na advocacia, aqui está uma opção de você mudar, tá bom? Eu acho que deu aí para você se situar, tá? Tirar aí algumas dúvidas. Se você é advogado, conhece advogado, eu acho que é uma boa opção para você, de repente, atuar nessa área. Okay? Então essa live foi mais para te mostrar uma forma diferente de olhar a advocacia, que é a forma que eu penso será correta, porque é o que tem dado resultado para nós, e ver isso como negócio. Né? E ainda que não tenha sido treinado na faculdade, talvez esse agora tenha uma oportunidade de você enxergar esse negócio da advocacia de forma diferente, tá? Tomando, logicamente, e observando a legislação, fazendo da forma correta. Eu sei que é um tema que o pessoal, é polêmico, que polêmico você nunca fez. Então pega e faz, porque eu estou falando o que a gente faz aqui, não é questão de teoria, é o que a gente faz aqui, é o que eu venho fazendo há anos. Então é mais fácil a gente aprender com quem já percorreu esse caminho, tá bom? Se você tem uma outra área, que você tem alguém que está no lugar onde você gostaria de estar, segue. Tá certo? Segue. Modelagem, né? É uma estratégia também de você crescer fazendo modelagem. Como você pode modelar aqui também a Leilões Investimentos, que é a minha empresa, tá? A forma de a gente trabalhar aqui, você, né, chama aí no WhatsApp e a gente explica todos os detalhes, tá bom? E hoje, inclusive, tá? Inclusive hoje a gente está, se você pode, né, hoje, né, nessa data que a gente está aqui hoje, que é dia 28 de abril, tá? A gente está aí, você pode entrar num grupo de WhatsApp também, onde a gente está falando também sobre esse treinamento, tá ok? Então, se você quer aproveitar aí uma situação exclusiva, totalmente diferenciada, para poucos, tá? Para poucos, chama no WhatsApp e a Tuana te explica, tá? Você pode fazer parte aí de um grupo que a gente está movimentando só essa semana, até quinta-feira, tá? Para você ter aí um conhecimento bem diferenciado, tá ok? Então, acho que é uma forma boa aí de você mudar a situação, né, como ela é, ok? Então, eu acho, o Felipe está dizendo aqui, ó, conteúdo extremamente relevante, visão de área, exatamente, mindset, é a forma de você pensar. Lembrando, você se torna aquilo que você pensa a maior parte do tempo, tá? E se você ler lá em Provérbios, na Bíblia, tá? Provérbios 4, 23, na linguagem, na tradução linguagem de hoje, você vai ver lá o seguinte, cuidado, isso um sábio falando, tá? Cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha só, cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, se você pensar que é um empregado, que só tem que fazer aquilo, só tem que ganhar aquilo, é o que vai ser. Tá? A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ok? Então, e você se torna aquilo que você pensa a maior parte do tempo. Então, tudo está aqui na nossa mente. Tá?
alarga a visão, começa a ver o que é, começa a experimentar coisas novas e mude a sua situação. E não é fazendo as mesmas coisas que você vai mudar os seus resultados. É fazendo coisas diferentes e eu estou te dando aqui uma oportunidade de fazer algo diferente. Tá? Visão de área mesmo, aí como o Felipe está dizendo. Ok? E é exatamente como eu consegui enxergar durante todo esse ano, 20 e poucos anos aí, e deu muito resultado, e dá muito resultado. Eu estou te dando agora mais chegadinho, tá? Para você, de repente, mudar a sua realidade também, como eu mudei. Né? Ralei bastante até aprender a fazer da forma certa. E hoje eu estou compartilhando aqui com você depois de 20 anos fazendo isso. Ok? Então fica aí para você, tá? Uma dica aí, uma experiência, uma troca de experiência minha, né, para você. Ok? Bom, é isso que eu tinha para falar. Eu acho que não tem mais nada aqui. Deixa eu ver aqui, não tem mais nada para acrescentar. Qualquer dúvida, pergunte aí no WhatsApp, tá bom? A gente se vê aí na próxima live, no próximo encontro. O importante é que a gente troque experiências e abra o teu olho, veja as coisas da forma certa. Se você está fazendo, se você não está gostando dos seus resultados, mude suas ações. Mude a sua forma de ver essa situação da advocacia, ok? Um grande abraço e até o próximo encontro.